Boa noite, Genilton. Calma, paz no coração. É silêncio que se faz na alma. Busca na luz da oração. Ouve a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma. É paz, amor e calma. Calma, 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 calma. Quando cai a tarde e o sol então vai dormir, como os passarinhos, eu me recolho em ti. E nesse silêncio de ocaso vejo enfim que não há felicidade sem ti. E não há felicidade sem ti. Quando cai a tarde e o sol então vai dormir, como os passarinhos, eu me recolho em ti. E nesse silêncio de ocaso vejo enfim que não há felicidade sem ti. Que não há felicidade sem ti. Calma, 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 é no coração. É silêncio que se faz na alma. Busca na luz da oração. Ouve a voz da harmonia. O mal é passageiro e eterna é a vida. Triunfo certo sobre qualquer dor. A fé é bálsamo pra alma.
sente parte. Então eu estou aqui, vou iniciar aqui com vocês essa transmissão e primeiramente gostaria de agradecer a Deus, né? Senhor de infinito amor e bondade, dai-nos a permissão de tratarmos desses temas tão importantes para o nosso conhecimento. Permita que os bons espíritos, em especial meu anjo guardião, possa me inspirar, a fim de que eu possa trazer com a melhor e maior lucidez possível o estudo da doutrina dos espíritos, que minha personalidade diminua e que possa estar sempre em evidência o conhecimento mais completo e mais profundo das suas leis. Que todos que aqui vierem possam ser inspirados às boas perguntas, às boas participações, para que todos nós possamos ganhar. Que assim seja, graças a Ti, Senhor. Então vou deixar aqui o violão. Então voltou aí, né? Que deu uma saída, mas voltou. Então a primeira coisa, antes da gente, quando a gente trata, né, dessa questão, quando os espíritos falam, Deus não permite, Deus permite, a vontade, isso é um castigo, isso não é um castigo, é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Antes de tudo isso, a gente tem que entender o seguinte, que os espíritos elevados, os bons espíritos, uma característica fundamental neles é a piedade, ok? É a piedade. Então, sempre que é a piedade, é a devoção a Deus. Então, tudo que eles falam, eles usam a expressão Deus. Por quê? Porque eles entendem que todas as coisas vêm por intermédio de Deus. Diferente, um exemplo, você já deve ter ouvido algumas pessoas que falam assim, obrigado ao universo, o universo me ajudou, etc. Porque ela entende que o universo é a questão mais importante. E para os espíritos, eles sabem que a causa primária de todas as coisas é Deus, então, de modo geral, tudo o que acontece com a permissão de Deus. Então eles sempre usam Deus é um castigo, sempre em relação a Deus, nesse sentido, mas no sentido da piedade. Porque a piedade é o sentimento de devoção a Deus. Então isso também é importante. Vamos seguir aqui. Então vamos lá. O que significa dentro da doutrina espírita ou dentro dos ensinos dos espíritos, quando ele fala assim, isto é agradável a Deus, né? Quem já ouviu? A prece é agradável a Deus. O que significa agradável a Deus? Então vamos o que os espíritos ensinam, o que é agradável a Deus. Então vamos lá. Para ser agradável a Deus, basta observar suas leis. Quer dizer, praticar a caridade, que as resume toda. Ora, a caridade pode ser praticada por todo mundo. Despojar-se de todos os vícios, de todos os pendores, contrário à caridade, é, pois, a condição essencial da salvação. Então, a salvação para nós é o quê? Observar as leis de Deus. Então, quando os espíritos dizem que alguma coisa é agradável a Deus, na verdade é porque o que é esse agradar? Não é que Deus sente um gozo por a gente fazer algo. Não, é porque na verdade, quando nós fazemos alguma coisa que aproxima da lei de Deus, então é a expressão agradável a Deus. Só que o problema é que às vezes a gente tem uma tendência ao Deus antropomórfico. O que é o Deus antropomórfico? É o Deus feito à imagem e semelhança dos homens. Então, o Deus antropomórfico tem as características e os vícios dos homens. Esse Deus não é o Deus que o Espiritismo explica. Então, Deus não pode ter esse gozo porque alguém fez ou não fez. Na verdade, o agradável a Deus, ou o que nos aproxima de Deus. Então, a expressão agradável a Deus nada mais é do que seguir ou observar as leis de Deus. Então a prece é agradável a Deus, por quê? Porque a prece nos aproxima da prática da lei de adoração, que é a primeira lei moral lá do Livro dos Espíritos. Então, agradável a Deus é estar de acordo com Deus. Então a caridade é agradável a Deus? Sim. Por quê?
Porque a caridade nos aproxima da lei de justiça, de amor e de caridade. Então, quando vocês estiverem lendo o Livro dos Espíritos ou qualquer livro da codificação e ouvir a expressão agradável a Deus, já sabe que é o que? Se aproximar da lei de Deus. Então, isso é muito importante. Olha lá também, mensagem de 1860 da Revista Espírita, Os Órfãos. Então, o que a mensagem diz? Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus. Mas por que é agradável a Deus? Olha lá. Porque compreende e pratica a sua lei. Então é isso, observar a lei, compreender e praticar a lei é agradável a Deus. Isto é, você está se aproximando de Deus, né? Então isso é importante. Outra questão importante, né? Deus castiga ou Deus não castiga? Será que Deus castiga? Então, vamos entender esta questão também, que é uma questão que aparece muito na fala dos espíritos, e às vezes a gente entende que esse castigo é o castigo das concepções antigas, né? Que Deus castigou. Então, uma pessoa estava com o olho grande numa festa, comeu e passou mal. Geralmente a pessoa que não conhece as leis morais, primeira coisa que ela vai falar é o que? Tá vendo aí, ó? Deus castigou. Porque ela não entende, ela fala mais ou menos de acordo com o entendimento dela. Mas será que é isso mesmo? Vamos entender. Então tá lá no livro O Céu e o Inferno, as penas futuras segundo o Espiritismo. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, isso é, toda falta que vem da sua imperfeição, traz consigo o próprio castigo. Mas então toda imperfeição, né, vai gerar uma falta, um equívoco. E esse equívoco, ele traz consigo o castigo. Não é que Deus foi ali, ficou olhando, fulano de tal está, falar, deixa ele que eu vou jogar um negócio nele. Não. Traz consigo o próprio castigo. Como isso? Nas consequências naturais e inevitáveis. O que é uma consequência natural e inevitável? Vou usar o exemplo do olhudo aí. Ele comeu. O que acontece? O organismo dele vai despender uma energia muito grande para poder lidar com toda aquela comida. Muito provavelmente vão ter excesso de substâncias que vão fazer com que ele se sinta mal. A pessoa que não conhece a lei de Deus, tá vendo aí? Deus castigou porque você é olhudo. Mas na verdade, isso só acontece porque ele comeu além do que o organismo dele suporta. Se você pega um liquidificador, ligar ele, forçando ele ali, ele vai começar a passar do limite dele. Aí você vai começar a sentir um cheiro de queimado. Aí você continua, o que vai acontecer? Ele vai queimar. Então é uma consequência natural e inevitável, ok? Aí continua a explicação. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio. Então, olha lá, a moléstia vem dos excessos. Você bebeu demais, vai ficar com ressaca. Se você não beber demais, você não vai ficar com ressaca. Então não é que Deus está te castigando. Deus está te castigando no sentido de que Ele já criou as suas leis e essas leis, elas acontecem perfeitamente. E elas, como elas acontecem perfeitamente, são consequências naturais inevitáveis. E assim, um exemplo, da ociosidade nasce o tédio. A pessoa está entediada. Por quê? Porque ela está na ociosidade. Se ela ficar ativa, ela não vai ter o tédio. Mas uma atividade no sentido positivo, porque tem
o tédio do fazer muito, mas fazer muito sem sentido, ok? Aí vamos lá, nasce o tédio. Então, da ociosidade nasce o tédio, da moléstia, dos excessos nasce a moléstia, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta. Então Deus não fica ali, caramba, tô olhando aqui, caramba, fulano, e ele, olha lá, deixa ele, vou jogar uma doença. Não, não tem isso. As leis naturais do nosso corpo biológico, ele funciona segundo algumas leis. Se você viola essas leis, naturalmente vai ter uma desorganização. Essa desorganização, para quem recebe, entende como um castigo. Mas não que Deus está ali só para castigar, né, cada falta de condenação especial ali, olhando para... Não, não é isso, ok? Então a gente tem que entender isso. Ficou de olho grande na minha pizza? Tá certo. Né? Faz parte também. Né? Desejar aquilo que é prazeroso não faz mal, não é uma falta. Né? O problema é se a gente comete, infringe a lei de justiça, de amor e de caridade para alcançar aquilo. Aí é um outro problema. Mas desejar algo agradável não é errado. Então, outra questão importante. Deus se vinga? Também tem isso, né? Deus vai se vingar. Você não orou a Deus e Deus vai se vingar. Não, se você não orou a Deus, você evitou de estar num estado mais elevado enquanto espírito. Se você não está num estado elevado enquanto espírito, naturalmente você está muito mais, vamos dizer assim, submetido à possibilidade de influências não tão salutares. Mas, de modo geral, a pessoa vai falar o quê? Olha, tá vendo aí, ó? Você não foi na igreja, Deus vai te jogar um demônio, ou você não foi o centro espírita, então Deus vai te jogar um obsessor para você sofrer. Não. Você não se elevou. Se você não se elevou, você está num estado baixo, vamos dizer assim, né? Moralmente. E você estando no estado baixo moralmente, você está suscetível a essas influências. Então não é que Deus se vingou porque você fez ou porque você não fez. Quem se beneficia de fazer alguma coisa é você e não o outro. Isso é muito importante. Você que se beneficia. Então vamos lá. Vamos ver o que o Pascal, no texto Deus Não Se Vinga, de 1865. Olha que coisa interessante. Deus se vingar, que blasfêmia, que diminuição da grandeza divina, que ignorância da distância infinita que separa o Criador de sua criatura. Que esquecimento de sua bondade e de sua justiça. Então, veja, dizer que Deus se vinga é uma blasfêmia, é uma agressão ao próprio Deus. Por quê? Porque vingança é a característica de espírito de terceira ordem, que odeia, que sente prazer no sofrimento do outro. Então você dizer que Deus se vinga é uma agressão, é uma blasfêmia, ok? Isso é contra a lei de justiça, de amor e de caridade. Olha lá que continua Pascal a nos ensinar. Guardai-vos dessas ideias preconcebidas de vingança celeste, resto perdido de um erro antigo. Guardai-vos destas tendências fatalistas. O fatalismo é impressionante. Nós espíritas ainda estamos muito presos a um fatalismo que o espiritismo o tempo todo nos afasta. Mas eu vejo pessoas ainda, olha, fulano de tal, ele ficou com a unha encravada porque estava num planejamento no mundo espiritual de ter unha encravada. Ninguém nasce com planejamento de ter unha encravada. Você vai ter a unha encravada se você não cuidar da sua unha, meu garoto. Se cuida da sua unha que ela não vai ficar encravada. Fulano de tal ficou com dor de dente. Ficou com dor de dente porque não tratou dos dentes. Não tem planejamento lá no mundo espiritual de perder dente, não.
Nosso progresso é moral. A gente vai progredir moralmente com o ascendente. Porque a gente progride moralmente pela relação com os nossos semelhantes. Ok? Então essas tendências fatalistas, continua Pascal, cuja porta está aberta sobre vossas novas doutrinas. Olha lá, ele já está avisando, gente, cuidado com esse fatalismo, que isso pode prejudicar o entendimento da própria doutrina, que é uma doutrina nova, e você vai querer entender com o entendimento antigo. Já ensinou Jesus, não se coloca vinho novo em odre velho, nem vinho velho em odre novo. Não adianta. Então, se nós temos um entendimento da doutrina, vamos usar esse entendimento, ok? Continua Pascal, e que vos conduziriam diretamente ao quietismo oriental. Então, o que é o quietismo oriental? É uma ideia que se tinha de que você não precisa fazer nada, porque Deus já criou todas as coisas, Deus já preparou todas as coisas e você não precisa fazer nada. Os quietistas chegavam ao ponto, né, no limite tão alto, que eles achavam que até a prece você não precisava falar, que Deus é só você ficar mudo o tempo todo, calado num canto e pronto. Tudo já está feito por Deus. Ora, isso é totalmente contrário à lei de progresso, né? Porque nós é que temos que trabalhar. Então isso é importante também, da gente entender isso. Então, Deus não se vinga, porque Deus se vingar é uma diminuição agressiva do amor, da solicitude divina, de todas as perfeições divinas. Vingança é para ser desprezível, e Deus não é um ser desprezível. Deus não é um ser medíocre, ok? Deus não se vinga. Por isso que o Pascal deu esse texto aí na Revista Espírita de 1865. Deus não se vinga, ok? E aí vamos entender, então, estou falando aqui direto, né, sobre as leis naturais. Então, olha só, eu vou no final, pessoal, não sei se já avisou aí, no final eu vou trazer todas as participações, todas as perguntas, eu vou fazer questão de responder cada uma, ok? Mas no final. Então vamos lá. Como eu estou falando aqui as leis de Deus, vamos entender o que é a lei de Deus. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, todas as leis de Deus só têm um objetivo: a nossa felicidade. Quem se aproxima dessas leis com suas práticas se aproxima da felicidade. Quem se afasta, continua o Espírito, olha lá, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Isso é a moral espírita. Então, a lei de Deus é a base fundamental da moral espírita. Por quê? O que deve fazer, o que não deve fazer é a moral. E ele, quem? Nós, só é infeliz quando dela se afasta. Então, alguém está infeliz não é porque Deus se vingou, não é porque Deus castigou, ok? Isso é importante. Agora vamos lá. Quando os espíritos dizem o seguinte: olha, Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo. Como, né, os espíritos percebem esta proibição? Então vamos lá. Presta atenção que esse esquema foi eu que fiz. Por quê? Porque eu sou um zombeteiro. E, né, eu sou um leviano. Eu gosto de criar minhas teorias. Claro que todas elas são baseadas na codificação. Então, quando um espírito fala assim, ó, isso Deus não proíbe, Deus proíbe que eu faça isso. Como é que os espíritos, de modo geral, entendem ou percebem esta proibição? Vamos lá. Então,
Os espíritos bem inferiores, eles percebem essa proibição na sua própria consciência. Por quê? Na consciência é onde é escrita a lei de Deus. Então, conforme o espírito vai conhecendo algumas leis de Deus, ele vai percebendo que aquilo pode, que aquilo não pode fazer. Os inferiores, eles adivinham. Por que eles adivinham? Eles não sabem que lei é essa, mas eles têm alguma coisa intuitiva que aquilo não é permitido. Então ele fala, Deus proíbe que isso aconteça. Então, os espíritos inferiores percebem assim. Conforme o espírito vai avançando, tendo mais conhecimento da lei de Deus, ele já conhece, então ele já tem, vamos dizer assim, ele já sabe que aquilo não pode porque viola a lei tal, porque ele já é um espírito mais esclarecido. Então ele diz isso é proibido por causa disso, ele sabe explicar por que isso é proibido. Os espíritos mais inferiores sabem ou adivinham que aquilo é proibido, mas não sabem por quê, não sabem explicar por que aquilo é proibido. Ok? Então, os espíritos mais elevados, conhecendo as leis naturais, também já tem um nível maior de entendimento. Esse também sabe o que é proibido e o que é permitido. Ok? Também, os espíritos podem entender que algo é proibido ou permitido por causa da intervenção de outro espírito. Um anjo da guarda, um espírito mais elevado pode chegar para ele e dizer, olha, isto aí não é proibido, não é permitido. Porque ele não sabe, mas o espírito pode intervir e dizer, isso não é permitido. Ou numa comunicação, às vezes nós encarnados queremos saber alguma coisa e o espírito vem e diz, olha, isso não é permitido, porque eles conhecem as leis naturais, ok? E também pela própria intervenção divina, porque Deus existe e Deus age na natureza também. E ele agindo na natureza, ele pode também fazer com que algo não aconteça, ok? Isso também está contemplado em toda a questão da providência divina. A providência divina é a reunião de todas as coisas que a gente vai entender mais para frente. Então, quando a gente fala de proibição, a gente tem que entender nesse sentido. Por que é proibido? Porque viola algumas leis. E se viola uma lei, Deus não permite. Então aqui uma gravura aqui, né? A gente fazer tipo uma escala evolutiva. Quanto mais evoluído é o espírito, peguei aqui uma gravura do Gustave Doré, né? Apenas para ilustrar, né? No sentido de que quanto mais elevado, mais ele entende e percebe as leis. Por isso que ele sabe de forma mais consciente, mais lúcida, o que é proibido do que é permitido. Ok? Agora vamos entender também uma questão muito importante em tudo isso, que é a chamada, sou zombeteiro flamenguista, isso aí, a chamada providência divina. Olha que coisa linda, uma das coisas mais lindas que tem, que eu entendo a bondade de Deus, é a providência divina. Então vamos lá, o que é a providência divina? Isso está no livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Então vamos lá. A providência divina é a solicitude de Deus por todas as criaturas. Então o que é a providência divina? É o que Deus promove para todos os seres. Todos os seres. Deus está por toda parte. Vê tudo. Preside a tudo. Então Deus não é um ser que está a par, separado das coisas. Deus preside a tudo, está em toda parte. A questão é entender que existem coisas que ele não precisa intervir. Por quê? Porque as leis naturais já estão aí. Ok? Mas ele está lá e continua. Mesmo nas pequenas coisas. E ele diz, e é nisso que consiste a ação providencial. Olha lá. É até nas coisas mais infinitesimais, imperceptíveis de nossa vida,
que Deus está agindo e a gente não percebe, ok? Por quê? Nós estamos imersos em Deus. Então Deus penetra tudo. E é por isso que não precisamos de sacerdote, porque é a lei de justiça. Todos os seres podem entrar em contato com Deus, porque Ele está em toda parte e percebe a todas as coisas, mesmo as mais pequenas. Então vamos lá. Erasto nos ensinando. Há uma lei geral que rege todos os seres da criação, animados e inanimados. Que lei geral é essa? É a lei do progresso. Os espíritos a ela estão submetidos pela força das coisas. Isso é, todas as coisas que existem no universo existem para promover o nosso progresso. Por quê? Porque é a lei de progresso. É a providência divina. O que é providência? É aquilo que provê, aquilo que proporciona o nosso progresso. Basta a gente entender, ok? Aí ele diz, isso acontece pela força das coisas. Por quê? Porque são todas essas coisas, tudo que existe está para nos promover. E aí ele diz, sem isso, essa exceção perturbaria a harmonia geral do universo. E Deus quis nisso dar um exemplo, abreviando o progresso da infância. Então, agora, entendendo, depois desses textos, a gente poderia fazer um quadro aqui. O que seria a providência divina? Também é um quadro que eu, como um espírito pseudo-sábio, né? Pseudo-sábio, eu estou mais para pseudo do que para sábio, né? Mas o que seria? A gente poderia resumir aqui o que seria a providência divina. Então, a providência divina é o conjunto de todas as leis do universo. Todas as leis físicas e todas as leis morais existem para proporcionar o progresso dos seres. Que mais que faz parte da providência divina? Todos os seres animados e todos os seres inanimados. Todos os seres animados, sim. Todos os espíritos estão dentro da providência divina. Os bons e os maus. Os maus também fazem parte da providência divina. Ah, Jorge, agora eu não entendi nada. Como é que os maus podem fazer parte da providência divina? Porque o mal, praticando o mal, promove o progresso em alguém. Por isso que Jesus disse, necessário vos é que venham os escândalos. Mas ai daquele porque venha o escândalo. Isso é, aquele que fez algo para alguém, esse algo vai produzir algum efeito nele que vai também proporcionar em algum momento o progresso. Mas ele, como infringiu a lei, ele vai sofrer as consequências de infringir a lei. Então, é exatamente isso. Até os maus espíritos contribuem na lei de progresso. Quando um espírito obsidia alguém, ele está mostrando para esse obsidiado que ele tem portas abertas à obsessão. E ele tem que aprender a fechar essas portas. E como ele vai fazer isso? Ou vai pelo entendimento, ou de tanto sofrer, uma hora ele vai se livrar daquilo. Então a obsessão foi providencial. Percebe? Não é que, olha, Deus vai jogar um obsessor nele. Não. São questões de leis naturais, de atração, de afinidade. Então eles se ligam, ok? Então todos os seres animados e inanimados. O nosso planeta, a Lua, o Sol, o vulcão, o mar, tudo, as plantas, as pedras, tudo isso contribuem para o nosso progresso, ok? Jorge, como eu não entendi isso aí, eu vou usar uma historinha que eu uso, o pessoal lá do centro está sempre ouvindo a minha historinha, e eu vou usar como é que um objeto pode providenciar o nosso progresso. Então vamos lá, você está caminhando, de repente você dá uma topada, deu uma topada, aí o fato aconteceu, você tem várias escolhas. Você pode ficar com raiva do dono da calçada porque deixou a calçada quebrada e você deu uma topada.
Você pode ficar com raiva do prefeito que não fiscalizou o dono da casa e você deu uma topada. Você pode ficar com raiva do pessoal que está do outro lado do botequim tomando uma cervejinha e ficar rindo da sua cara porque você deu uma topada. Ou você pode parar e pensar, peraí, por que eu dei topada? Por que um ser dá uma topada? Porque ele não olhou onde pisou. Ora, se ele para e começa a pensar, opa, aprendi com essa pedra que eu tenho que olhar onde eu piso. E aí ele entendeu a lei, entendeu que aquela pedra serviu para o seu progresso, ele até vai louvar a Deus por ter dado aquela pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então todos os seres, animados e inanimados, fazem parte da providência divina. E a própria solicitude de Deus, a própria ação de Deus também faz parte da providência divina. Quando Deus age. Agora, que eu vou dizer quando ele age, porque ele age, aí já seria pretensão demais desse Senhor que está aqui, ok? Já fica forçado demais para mim dizer, né, quando Deus age. Que ele age, ok? Então vamos lá. Pergunta 963 do Livro dos Espíritos. Com cada homem, individualmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância? Olha lá. Ah, ele é tão pequenininho, eu sou tão pequenininho, Deus é tão grandioso. Né? O universo conhecido hoje, existe bilhões e bilhões e bilhões de aglomerados de galáxias. Um aglomerado de galáxia tem 100 milhões de galáxias. Uma galáxia tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Cada estrela tem aproximadamente aí umas 7 ou 8 planetas. Cada planeta, se a gente botar aí 7 bilhões de almas, meu Deus, é muita coisa para Deus se preocupar. Ele é a inteligência suprema, ok? Aí a resposta dos espíritos. Deus se ocupa com todos os seres que criou. Por mais pequenino que sejam, nada para a sua bondade é pequeno demais. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Nada para Deus, ok? É pequeno demais. Lindo isso. E a 964. Kardec insiste. Mas será necessário que Deus atente a cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? Olha lá. Poxa, mas cada ato? Resposta. Esses atos não são da maioria insignificante para ele, né? Então, olha lá. Fulano de tal tá mexendo com a unha, com a agulha ali, furou o dedo. Poxa, Deus precisa ali, tá vendo? Você ficou mexendo com a unha que não era permitida, agora furou o dedo. Não, vamos entender. Será? Deus tem suas leis. Regem todas as vossas ações. Olha lá. Todas as nossas ações têm leis implícitas, leis explícitas, leis conhecidas e leis desconhecidas. E essas leis, toda causa tem um efeito. Então, se você mexeu, né, na agulha, não usou destreza, você vai furar o dedo. Né? A mãe, que como não conhece a autonomia moral da doutrina espírita, ela vai dizer, eu falei para você não mexer. Não mexe na tomada, não mexe na tomada. Ele mexeu na tomada, tomou um choque. Ela tá vendo? Bem feito, isso é um castigo para você aprender. Por que ela está falando isso? Porque ela não conhece as leis naturais. Se ela conhecesse as leis naturais, ela fala, meu filho, é uma consequência, né? Aí tem um potencial elétrico, ok? E você esteve submetido a esse potencial elétrico. Então, faz parte. Essa resistência que seu corpo, vamos dizer, ofereceu à passagem dos elétrons, causou uma perturbação na sua organização. Isso é uma lei natural, meu filho. Que mãe, hein? Essa aqui é a mãe maravilhosa, né? Mas vamos lá.
Então, o que os Espíritos estão ensinando? Se as violais as leis, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Deus traçou um limite às enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Peraí, mas não tem fatalismo? Não, você abusou das drogas, você morreu, meu filho. Você abusou, você não se cuidou do corpo. O corpo apodreceu. Se você não cuidar do teu carro, ele vai apodrecer. Se você não cuidar da sua casa, ela vai apodrecer. Se você não cuidar do seu computador, ele vai estragar. Se você não cuidar do corpo, ele vai perecer. Isso é uma lei natural. Eis a punição. Olha lá que lindo. É o resto da infração da lei. Assim em tudo. Olha que coisa linda. Então, gente, vamos entender, né, olha o aviso do Pascal lá no início. Vamos abandonar esse fatalismo que nos leva a um quietismo, né? Isso não é doutrina espírita. Continua a reflexão. Todas as nossas ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só nos devemos queixar a nós mesmos, que desse modo não fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Ok? Então, não adianta, gente. É isso. Vamos entender a lei natural. Olha lá. Mas então como é que Deus age? Poxa, mas você ainda não explicou. Olha só, eu não tenho que explicar, né? Eu estou aqui falando sobre a doutrina espírita, por favor. Eu não tenho que explicar porque eu sou um estudante igual a todo mundo, ok? Então vamos lá. Mas aqui nós temos uma informação importante. Uma prova de uma ação divina, né? Porque a gente fala, pô, mas se Deus criou todas as leis, está tudo aí, todas as leis conhecidas e inconhecidas, explícitas e implícitas, cada microato tem uma lei que vai ter uma consequência. Mas então Deus não precisa agir? Boa pergunta, mas ele age. Vamos lá, um exemplo, olha lá. A revelação. A revelação é a mais elevada das forças que agitam o espírito do homem, porque ela vem de Deus e não se manifesta senão por sua vontade expressa. Então, quando Deus deseja fazer uma grande revelação, claro, quando a revelação divina é uma grande revelação, que existe, né, quem lá já estudou o caráter da revelação espírita, sabe que existem vários níveis de revelação. Tem o revelador de primeira ordem, o revelador de segunda ordem, de terceira ordem e de quarta ordem. Um exemplo, eu como professor sou um revelador de terceira, quarta ordem. Por quê? Porque o Planck estudou as leis da natureza, então ele revelou algumas leis da natureza. Essa lei foi colocada por alguém e me revelou essa lei na faculdade e eu estou revelando esta lei para os alunos. Então eu sou revelador de terceira e de quarta ordem. Deus é sempre um revelador de primeira ordem. Então, a revelação acontece quando por ordem, né, ou por vontade expressa de Deus. Olha lá, ela é rara. Algumas vezes mesmo inapreciável. Então, às vezes, nós nem percebemos, mas ela acontece. Pascal está dizendo que ela acontece. Algumas vezes evidente para aquele que assentia ao ponto de se sentir involuntariamente tomado de um santo respeito. Claro, o orgulhoso vai achar que a ideia é dele. E o humilde vai achar e entender que foi uma intervenção divina, ok? Mas não no sentido
né? Vamos sair da ideia hollywoodiana, né? Vamos lá, Charlton Heston, os 10 mandamentos. Aí vai lá aquele fogo, né? Eu sou o Senhor, seu Deus. Uá! Não matará. Uá! Então, aquilo ali é um processo, vamos dizer, hollywoodiano. A gente sabe que essa lei ela foi revelada muito antes. Quem puder ler lá o Código de Hammurabi, ok? Você vai ver que já lá estava lá no Código de Hammurabi, 1000 anos antes de Moisés, já se existiam aquelas leis, ou pelo menos, mas o povo judeu aperfeiçoou, mas a revelação já veio antes, ok? Então faz parte. E como ela é rara e muitas vezes imperceptível. Mas Deus age. Temos um exemplo aí de como Deus age, ok? Deus que é infinito, executa-o em proporções infinitas. Olha lá. Lembra que eu falei do universo, né? Dos aglomerados, desaglomerados. Deus é infinito, então ele executa e age de proporções infinitas. Há ainda esta diferença, que a ação do Espírito está momentaneamente subordinada à circunstância. A de Deus é permanente. O pensamento do Espírito abarca durante um tempo um espaço circunscrito. O de Deus abarca o universo e a eternidade. Então, a parte não pode entender o todo. O todo existe, mas nós não conseguimos compreender. Em uma palavra, entre os espíritos e Deus, existe uma distância que vai do finito ao infinito. Que coisa linda! Então, estou aí trazendo várias participações. Agora, vamos a uma outra interessante. E quando os espíritos dizem assim, Deus não permite que isso aconteça, eu acho que já começou a ficar claro para todo mundo, né, o entendimento doutrinário quando os espíritos estão tratando das coisas de Deus. Todo mundo já começa a deduzir melhor as coisas. Então, e quando Deus diz, quando os espíritos dizem, Deus não permite isso. Então, eu pesquisei aqui, né, em todas as obras fundamentais, aparece a expressão Deus não permite 7 vezes em 5 livros. Então, é uma expressão que aparece com uma certa regularidade baixa, mas acontece. Então, vamos entender, né, por que o Espírito disse Deus não permite isso. Então, vamos lá. Aqui um exemplo, ó. Conhecimento do princípio das coisas. Então eu posso conhecer o princípio das... Quando começou o universo? Como isso aconteceu? Vamos lá. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então, por quê? Porque o nosso mundo é um mundo onde estamos em um nível intelectual que não dá para entender certas coisas, ok? Aí Kardec foi, claro, né? É a pergunta que vem logo em cima, né? Penetrará o homem um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu se levantará aos seus olhos à medida em que ele se depura. Mas para compreender certas coisas são precisas faculdades que ainda não possui, isso é, falta sentido mesmo, nosso, enquanto seres inferiores, nós carecemos de alguns sentidos para observar certas coisas. Então nós temos, né, os 6 sentidos aí, tato, paladar, olfato, visão, audição e a mediunidade. Existe um outro sentido que ainda falta para a gente entender certas coisas. Pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar em alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, primeiro, tem muitas informações aqui. Primeiro, quando ele fala que Deus não permite, por que Deus não permite? Um exemplo, imagina que você está lá
você está no edifício, lá embaixo, no edifício central, lá no Rio de Janeiro, um prédio de 40 andares, ok? E aí alguém perguntasse para os espíritos assim, eu poderia saltar aqui e alcançar lá com um salto a cobertura desse prédio? Eles vão dizer, Deus não permite. Fala assim, mas por que Deus não permite? Aí, peraí, vamos entender. Por que Deus não permite? Porque existem leis naturais, físicas e biológicas que mostram que para você teria que ter um músculo tão, né, uma musculatura tão gigantesca ao ponto de você conseguir suprir a gravitação, né, ou a atração dos corpos tão grande que ficaria inviável. Então Deus não permite isso. Está fora das leis, isso não faz sentido. Percebe? Então é nesse sentido. Quando ele diz aqui também, ó, a ciência lhe foi dada. Essa é uma frase interessante. Então Deus ele está ali. Peraí, eu vou dar a ciência. O Einstein, vou dar a ciência para o Einstein. Como diz o Romário, né? Você é o cara. Pá, apontou o dedo. Não. A ciência, o que a ciência foi dada? A ciência aí é o resultado de um processo que vem do processo do desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa razão, ao ponto de que esse intelecto criou ciências. Então a ciência foi dada porque foi dada ao homem inteligência, percebe? Então vamos sair dessa leitura superficial e vamos entrar numa leitura mais profunda. A ciência foi dada significa o quê? Deus deu a intelectualidade e deu o livre-arbítrio. Com a inteligência, o livre-arbítrio, ele vai chegar a essa ciência. Ela foi dada porque foi dada porque Deus deu condição para o homem criar a ciência, ok? Agora, existem limites. Por quê? Aí eu vou voltar lá na pergunta anterior. Porque a parte não pode entender o todo. Então, naturalmente, existe limite. Por quê? Porque se Deus é infinito e age de forma infinita, nós somos finitos, não podemos agir de forma infinita. Então, não podemos abraçar o infinito. Então, existe um limite. Mas não é um limite, olha, Deus, né? Como tem aquela narrativa, eu já usei aí, quem quiser poder ver lá ver no meu canal, quando eu falo da Torre de Babel, né? Deus está lá, olha, ele está querendo criar uma escada para chegar aqui. Deixa eles comigo. Não. Existe um limite. Cria aí, vamos lá. Faz um planeta, faz uma torre com a base do tamanho da Terra inteira. Vai chegar aonde? Eu acho que não chega nem na Lua. Então, é um limite. Está aí. Não é que Deus ficou com raiva, Deus... Não, é um limite natural. Não existe você fazer uma construção para chegar em outro planeta. Não dá. Você vai violar as leis da física aí do centro de massa, de etc. Tem muitas leis que você precisa violar para chegar lá. E como você não pode violar nenhuma delas, então, naturalmente, existe o limite que Deus estabeleceu. Não é que Deus está com um caderninho, uma caderneta observando. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Dos sistemas, livro dos médiuns. Os espíritos que ditaram o livro que lhe traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados. Para quem não entendeu, peraí, então os espíritos trouxeram o livro dos espíritos e nos ensinou dentro dos limites, né, que Deus não permite que seja ultrapassado. Por quê? Porque existe um limite intelectual que nós não conseguimos ultrapassar. Não adianta, é um limite. Não adianta agora eu querer pegar para uma criança de 2 meses e ensinar ela a declamar os Lusíadas. Porque existe um limite estabelecido. Ela não tem lucidez para ler nem para falar, não adianta. É um limite. Ok? E deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas. Aqui é que é uma questão interessante. Por quê? Porque, de modo geral, nós, ok? Nós buscamos o quê? Deus não quis dizer isso. Se ele não quis dizer,
Então aparece um espírito para dizer. E quem são esses? Os sistemáticos e presunçosos. E são esses que o movimento espírita, por não estudar a doutrina espírita, recebem com a maior alegria. Aí tem aí vacina espiritual, a cura já está pronta, e não sei o que, e não sei o que lá. E as pessoas querem ser seduzidas, olha o que ele fala lá, né? Mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão cair ante a razão, com tantas outras surgidas nos cérebros humanos. Olha, estão dizendo aí usam, né? Chico Xavier, não sei o que, os espíritos não sei da onde, que tomar suco de limão mata o coronavírus. Aí a pessoa vai, aí ela aprende que não mata, né? Descobriram um remédio tal, tem que usar, não, existe um limite, tem que saber se faz bem, se faz mal, tem que testar, né? Ah, mas eu não quero testar, tá bom, não testou, tem um efeito colateral, fica com ele. Ué, é seu, você escolheu tê-lo, então é seu, ok? Isso é importante. Então vamos lá. Todos não estão no estado de apreciar e contribuir. Todos não estão no estado de apreciar e compreender a alta importância dessas coisas, cujo conhecimento Deus não permite, ainda senão aos seus eleitos. Então, poxa, peraí, Deus tem os seus eleitos. Esses eleitos, quem já estudou lá a parábola, né, do muitos chamados e poucos escolhidos, sabe que esses eleitos, porque eles se elegeram. As leis estão aí. Quem se elege é porque se esforçou para isso. Então os eleitos, aí nesse sentido, são aqueles que já alcançaram, ok? E todos nós vamos alcançar. Agora, quando? Quando a gente quiser. Aí diz, um dia virá que essa ciência, cheia de consolações e de grandeza, será o quinhão da humanidade inteira. E, onde não mais se encontrará um incrédulo, os homens não poderão compreender, então, que tão palpável verdade pudera ser posta em dúvida um só instante pelo mais simples dos mortais. Um dia nós vamos entender, né? Falar assim, como é que as pessoas não entendiam que importante é o amor? Ela não entendia porque não estava na hora dela entender. Um dia elas vão entender, né? Então Deus não permite aí nesse sentido, sempre nesse sentido, né? Olha lá, lembranças de uma vida anterior. Como é que se lembra? Como é que se lembra? Olha, não, Deus não permite. A lei do, né? O esquecimento do passado, Deus não permite ou permite? Vamos ver. Por que razão essa lembrança desses que lembram é mais precisa para ele que para outras pessoas? Por que uns lembram encarnações passadas e outros não lembram? Vamos lá. Há nisso uma causa fisiológica. Causa fisiológica é uma questão das leis naturais. Ou uma utilidade particular para ele. Isto é, ou tem uma causa fisiológica, ok? Que ele consegue lembrar, ou que tem uma utilidade. Então ela vai ter uma intervenção externa. Então pode ter as duas coisas. Né? Vamos lá. Ele está perguntando, se tem uma causa... Desculpa. Ele está perguntando, tem uma causa fisiológica ou tem uma utilidade particular? Olha lá. Essas lembranças vivazes são muito raras. Ela se prende um pouco ao gênero de morte que a impressionou. Então, olha lá. Quem é que traz essa informação? Alguns que por causa desse tipo de morte, de algum tipo de morte, ficou impressionado. Se ficou impressionado, ficou gravado na sua memória. De tal modo que está, por assim, encarnado em sua alma. A lembrança está lá na alma, não tem jeito. Entretanto, muitas outras pessoas tiveram mortes terríveis e a lembrança não lhes permaneceu. Deus não permite isso senão raramente. Deus não permite isso senão raramente. Isso é, o que é esse Deus não permite? Existem circunstâncias que nem sempre se fazem favorável à lembrança. Então tem que ter a condição
da alma guardar aquela encarnação tão vivamente, ter a condição de lembrar e o espírito poder manifestar isso. Ok? Então vamos lá. Revista Espírita de 1860, a carta do doutor Grand de Boulogne. Toda derrogação da lei constitui uma perturbação à harmonia universal. Ora, Deus não permite que essa perturbação se mantenha. A ordem deve ser invencivelmente estabelecida. Então, qualquer atividade de desequilíbrio, as leis naturais trazem esse desequilíbrio novamente ao equilíbrio. Também tem a expressão Deus permite, né? Então, o que seria Deus permite? Vocês já estão ficando craque, já sabem, né? Então, olha lá, Deus permite aparece muito mais vezes, né? Então, 52 vezes em 16 obras da doutrina espírita aparece a expressão Deus permite. O que seria Deus permite? Vocês já estão conseguindo responder, né? Então, vamos lá. Pergunta 328 do Livro dos Espíritos. O espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Resposta: quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça nessa ocasião. Então, Deus permite que isso assim aconteça. Então, é permitido. Nessa ocasião, o espírito julga o valor, né, dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos que se pateiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixá-los, e esclarece acerca daquele sentimento. Chegará, porém, a vez do que lhe motivam essa decepção. Então, por que Deus permite? Porque aquele ser, às vezes, aquilo é importante para ele. Às vezes, ele poderia usar que Deus não permite. Isso significa o quê? Às vezes o espírito está num estado de perturbação que nem o próprio enterro ele consegue acompanhar. Outros, Deus permite, isto é, existem circunstâncias em que ele tem a condição de ver o que quem está ali, quem está realmente com bons sentimentos, com maus sentimentos, para quem está falando bem, quem está falando mal, né? Para o seu crescimento moral. Mas que se Deus permite aquele espírito tem condições de ter essa lucidez e outros não têm condições. Onde ele reuniu essa condição? No seu estilo de vida. Simples assim. O que há de pensar das pessoas que ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, que de outros espíritos também maus se servem para subjugá-la. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então, esse espírito mau, lembra que eu usei lá os seres, né, a providência, né, todos os seres animados, bons e maus. Olha aqui um exemplo dos seres maus sendo providencial à sua ação má. Por quê? O espírito mau está experimentando aquele ser, tentando. Se está tentando, está mostrando para ele que ele tem lados tentáveis e ele precisa melhorar. Então, Deus permite, isso está dentro da lei natural, que um mau espírito ataque outro espírito para que aquele outro espírito aprenda a se prevenir. E ele vai ter que aprender a se prevenir, porque é uma lei, a lei do progresso. Todos vão aprender. Pela força das coisas, pela experiência, pelas decepções, ele vai aprender. Ok? Então vamos lá. O uso desse nome não pode ser considerado uma fraude, né? Então vamos lá. Quando eles falam em nome de Deus, né? Um nome venerando, vamos lá. Seria uma fraude da parte de um espírito mau,
que se quisesse enganar. Mas quando é para o bem, Deus permite que assim proceda. Os espíritos da mesma categoria, porque há entre eles solidariedade e analogia de pensamentos. Então, tem um espírito que apareceu no meu centro dizendo que era São Luís. E aí você vai lá. Como eu vou saber se é São Luís? Eu tenho que estudar a vida de São Luís e saber se aqui São Luís é digno do ensinamento de São Luís? É. Então pode ser ele. Não é digno? Não. Então eu aprendi que esse é um velhaco. Deus permite que isso aconteça porque é a nossa instrução. Mas e se não for o São Luís e for um espírito no mesmo nível de São Luís? Olha lá. Espíritos da mesma categoria também pode se manifestar em nome do outro pela solidariedade e analogia de pensamentos. Isso é, eu evoquei São Luís e apareceu Erasto. Não quero a resposta de Erasto, não. Quero a de São Luís, não. Você não quer a resposta de espíritos. Os espíritos vêm para nos instruir intelectualmente e moralmente. Ora, o ensino, né, vindo de São Luís, de Santo Agostinho ou de Erasto, não importa. O importante é o que eu aprendo. E é um problema que eu vejo em muitas reuniões do movimento espírita. Eu fui numa reunião, teve a mensagem do Bezerra de Menezes, foi linda. O que ele disse? Não sei, mas foi lindo. Ele falou para você, você não entendeu? Qual a utilidade disso? Então, eu vou pular esse, né? Então vamos aqui mais o próximo. Porque permite Deus que pessoas sinceras que aceitam o espiritismo de boa fé sejam mistificadas. Olha lá que coisa interessante, né? Por que Deus permite? Se o espiritismo tem por objetivo esclarecer a humanidade, mas por que Deus permite que as pessoas aceitem, né, que estão ali lutando para entender o espiritismo, sejam mistificadas? Que maldade! Por que Deus permite isso? Não poderia isso ser um inconveniente que ia abalar a crença daquela pessoa? Olha a essência da autonomia moral da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela é, em excelência, autonomia moral, porque ela está 100% baseada na lei natural. Ok? Né? Poxa, mas olha só, eu interesseiro, eu poderia pensar assim, poxa, interessante, se o mundo inteiro virasse espírita, não seria bom? Aí o que ia acontecer se o mundo inteiro virasse espírita? Nós teríamos na verdade, o que ia mudar é que o cara ia deixar de ser católico hipócrita para virar um espírito hipócrita. Ele deixaria de ser um budista hipócrita para se tornar um espírito hipócrita. Porque a hipocrisia é dele. Não é a crença simplesmente em alguns princípios que modifica a pessoa, e sim o bom uso desses princípios. Então, olha o que os espíritos vão responder. Se lhe abalasse a crença, é que não tinha muito sólida a fé. Olha, é uma lei natural. Sua fé, né, se ela é sólida, ela resiste. E se ela não é sólida, sucumbe. É uma lei natural. Os que renunciam ao espiritismo por um simples desapontamento não provariam não haverem compreendido e não lhe terem atentado à parte séria. Olha agora, hein? Deus permite as mistificações para experimentar a perseverança dos verdadeiros adeptos. Então você é um verdadeiro adepto? Como você vai provar que você é um verdadeiro adepto? Eu sofri calúnia, eu sofri perseguição, eu sofri isso, eu sofri aquilo e não abandonei. Eu conheço pessoas que foram para instituições muito, vamos dizer assim, conceituadas, e estavam no meio onde os espíritos estavam lá, faziam coisas do arco da velha. Sabe o que essa pessoa fez? Abandonou aquela instituição e abandonou o espiritismo. Então ela não tinha perseverança. Quando ela desencarnar,
olha, o que vai acontecer com essa pessoa, ela vai sofrer porque ela vai descobrir que não tinha perseverança. E agora o que ela tem que fazer? Reencarnar e exercitar a perseverança. É assim. Ah, mas se as pessoas ainda, por não conhecerem a doutrina espírita, ainda estão presas à pedagogia do medo, existe lá o Vale dos Espíritas, existe o hospital psiquiátrico. Você quer entrar nesse caminho? Você entra, tá? É um direito que você tem. Eu estou estudando, ensinando a doutrina espírita baseada nas leis naturais. Olha, ele abandonou o espiritismo. Ué, deixou de trabalhar no bem, não cresceu no bem. E agora o que ele tem que fazer? Vai reencarnar e vai ser submetido às mesmas circunstâncias. Se perseverar, progride. Se não perseverar, vai ter que voltar. E assim vai. Ok? E olha lá. E além de experimentar, olha só, hein? A mistificação tem um duplo objetivo útil: experimentar os verdadeiros adeptos e punir os que do espiritismo objeto de divertimento faz. Ora, peraí, Jorge, então, mas agora eu te peguei, ele usou punir, então Deus está ali, eu vou puni-lo. Não, vamos entender. O que é esse punir? Ele usou o espiritismo por diversão, atraiu maus espíritos pela lei de afinidade. Esse mau espírito se ligou a ele fluidicamente, ao ponto dessa ligação fluídica causar uma perturbação, causar uma obsessão, causar uma subjugação, causar uma possessão, e esses fluidos ainda podem causar uma doença física e até, no limite mais possível, causar a própria morte. Tudo lei natural. Mas então onde está a punição? A punição está porque ele vai ver, caramba, fui brincar com isso, me queimei. Ele entende como punição, mas não que Deus está punindo. Ou Deus está punindo no sentido de entendimento da lei natural. Uma coisa não elimina a outra. O importante é o entendimento. O entendimento é que é importante, ok? Eu sei que está acabando. Olha lá. Teoria da presciência. Então, como é que as pessoas conseguem enxergar o futuro? No entanto, como o homem deve concorrer ao progresso geral e certos acontecimentos devem resultar de sua cooperação, pode ser útil, em certos casos, que seja pressentido desses acontecimentos, a fim de que lhe prepare os caminhos e esteja pronto para agir quando o momento chegar. É porque Deus permite, às vezes, que um canto do véu seja levantado, mas é sempre num objetivo útil e jamais para satisfazer a vã curiosidade. Então, esse Deus permite aí que alguém veja o futuro, isto é, existem condições, se reuniram condições para que alguém pudesse prever o futuro. Um exemplo: tem uma festa, um pagode, ok? Nesse pagode tá lá só quizumbeiro, mas quizumbeiro é aquela pessoa que você sabe que é quizumbeiro, ok? E elas estão lá, cerveja, pagode, pá. E eu vou prever o futuro. Olha só, daqui a pouco vai sair um tumulto. Aí meia hora depois que todo mundo já meio calibrado, o pau come. Aí a pessoa, poxa, mas Jorge, como é que você sabia? Né? Foi uma premonição? Não. As condições ali, eu consegui ver as condições iniciais desse problema e sabia que aquilo aconteceria. Então é nesse sentido. Claro que eu estou usando um sentido bem terra a terra. Conforme a gente vai elevando na hierarquia, os espíritos mais elevados vão conhecendo mais condições do sentimento, dos desejos, até o limite mais alto, que é o limite de Deus. O próprio Deus, como a gente já disse aqui, né? Na revelação, está lá quando o Pascal diz que existe um momento em que Deus faz sim a revelação. Agora, essa presciência no sentido mais amplo, né? Claro que tem que ser por Deus, porque ele reúne todas as condições, o móvel de todas as ações, todas as leis naturais ele detém. Então ele sabe exatamente o que vai acontecer. Por isso que ele é onisciente, ok?
Então, e a ação de Deus? O dedo de Deus? Onde está o dedo de Deus? Que coisa linda. Vamos lá. O dedo de Deus. Fizemos entrever a aurora da revelação humana. Deveis ver aí como em toda a marcha da humanidade, através das idades, o dedo de Deus. Dissemos muito frequentemente, tudo que chega neste mundo, contudo, o que se passa no universo inteiro, está submetida a uma lei geral. Que lei é essa? A lei do progresso. Providência divina, lei geral, lei de progresso. Essa lei, ela nos impulsiona para frente, ok? Esse é o dedo de Deus. Então, onde podemos encontrar o dedo de Deus? Aí a dedução fica fácil, né? O dedo de Deus é a paz do coração revelada ao homem justo e sério. Onde está o dedo de Deus aí, Jorge? Ele encontrou a paz porque ele trabalhou, ele se aproximou da lei natural e ele encontra a paz. Por quê? A paz do coração é reservada a quem? Ao homem justo, ao homem verdadeiramente justo, segundo a justiça divina e não a justiça dos homens. É esse o doce perfume que vos enche a alma depois de uma boa ação. Também é o dedo de Deus. É essa suave alegria que se sente sempre ao fazer o bem. É a bênção do pobre que se assiste. É o doce olhar de uma criança da qual se secaram as lágrimas. É a prece fervorosa de uma pobre mãe a quem se pronunciou o trabalho que deve arrancá-la da miséria. É uma palavra, é o contentamento de si mesmo. O dedo de Deus, enfim, é a justiça séria e austera, temperada pela misericórdia. O dedo de Deus é a esperança. O dedo de Deus que não abandona o homem em seus mais cruéis sofrimentos, que consola sempre e que deixa entrever ao mais criminoso que o arrependimento tocou. Um canto da morada celeste, da qual se acreditava repelido para sempre. Então, aquele que acha que fez toda a maldade do mundo e de repente vem um arrependimento nele, é o dedo de Deus. Por que é o dedo de Deus? Porque é a lei de progresso. Chegou aquelas juntaram várias circunstâncias que o impulsionou ao arrependimento. Porque isso é uma lei. O progresso moral vem do progresso intelectual. Ele vai aprendendo, uma hora ele entende que ele precisa se submeter a essa lei maior e ele se arrepende. É o dedo de Deus porque são as leis de Deus que ali estão. Ok? Questão 258 do Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Olha lá. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, a permissão de Deus, na verdade, são as leis que regem o universo. Então, o castigo, isto é, as consequências de uma ação fora das leis naturais, ou afastada das leis naturais, nada mais é permitido porque sabe que as consequências serão benéficas àquele ser, ok? Os espíritos veem Deus? Foi aquilo que a gente estava falando lá no início, né? Os espíritos superiores veem e compreendem. Os inferiores sentem e adivinham. Então, quando eu usei aquela expressão adivinham lá, como que eles entendem, né? A permissão de Deus, eles adivinham, porque ele já tem rudimentos de conhecimento da lei natural e rudimentos do progresso moral, porque todos que estão na Terra têm rudimentos do progresso moral também, né? Quando um espírito superior diz que Deus lhe proíbe ou lhe permite uma coisa, como sabe que isso vem de Deus, né? Olha lá, interessante, né?
Ele não vê a Deus, mas sente sua sabedoria. Como é que ele sente sua sabedoria? Ele sabe os atributos de Deus, ele adivinha esses atributos e sabe que aquela ação violaria esses atributos. E, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como por intuição a proibição de fazê-la ou de dizê-la, ok? Então é isso. É exatamente isto. Para terminando o penúltimo slide, eu estou correndo um pouquinho porque é o caso do tempo, né? Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos. Não, olha lá, a ordem, ela não lhe vem direta de Deus. Ih, ó, interessante, né? Então a gente aí que está recebendo mensagem de Deus já sabe. Então quando a gente volta lá, né? Os 10 mandamentos, cuidado. Para se comunicar com Deus é necessário ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, Deus revela aos espíritos puros, os espíritos puros revelam aos espíritos superiores, os superiores revelam aos anjos da guarda e esses anjos da guarda revelam aos homens. Então, não é que Deus vai revelar, é uma ação de Deus, direta de Deus, mas por intermédio dessa hierarquia. Quem quiser entender melhor, estude a escala espírita, né? Então, para terminar, quando Deus proíbe, quando Deus permite, quando diz que é a vontade de Deus, etc, etc, como os espíritos percebem isso? Na consciência, isso é, os inferiores, de forma passiva, né? Ele adivinha, ele tem uma noção de que aquilo é permitido, ele sente em si, porque Deus está nele também, que aquilo é proibido, que aquilo é permitido, mas ele não sabe explicar. Tem aqueles que entendem isso aí e violam uma lei. Posso não entender exatamente qual é a lei, mas violam uma lei. Então ele já está num nível maior. Tem aqueles que já conhecem essas leis e sabem, são ajustados a ela, e eles sabem muito mais que aquilo é permitido e que aquilo não é permitido. Muitas vezes esses ajudam os outros dois de cima, explicando ou lhe mostrando, ou lhes falando que aquilo é proibido. Às vezes ele não sabe dizer se é proibido ou se não é. Então alguém, um ser, vai ajudá-lo. E pela intervenção de outros espíritos mais elevados, né? Também isso vai acontecer, ou então pela própria intervenção divina, porque Deus também age, ok? Claro que não age, né, dessa forma que se entende, e sim nesse sentido que nós estamos falando aí, ok, gente? Então, essa é vamos dizer, o que eu tinha para trazer de informação aí para vocês. Eu espero que tenha contribuído nessa reflexão. E agora eu vou ler aqui as participações de todos vocês e as perguntas também de quem gostaria. Vamos lá. Então, a Célia, o Genilton, o Vicente, o André, deixa eu ver aqui, né? Ficou de olho na minha pizza, né? Não, isso aí, a gente já falou sobre isso, né? Porque em alguns momentos a gente lê a palavra castiga em questão de tradução. Aquilo que eu já expliquei, né? Sobre a questão do castigo, já expliquei aí. O Jorge lerá os comentários. Obrigado, Célia. Vamos lá. Se você puder falar qual foi o meu equívoco, se for pertinente, agradeço. Aí eu não sei do que você está falando, né? Então vamos lá. Isso. Ok, não quer fazer pergunta. A Célia, a obsessão, como as enfermidades, todas as tribulações da vida, deve ser considerada a prova ou expiação e como tal aceita. É isso aí. Ou é prova ou expiação. Toda expiação pode ser uma prova, então, né, faz
faz parte, eu vou entender, é a vontade de Deus. Vontade de Deus é a vontade de Deus, ok? Mas dá para entender, mas dá a entender que Deus fica punindo ou premiando. É sim. Se você, é isso que eu estou falando. Se você faz uma leitura superficial, você vai achar que Deus está punindo, que Deus está castigando, etc. Mas o Espiritismo, ele é uma ciência, uma filosofia, ok? Com consequências morais. Então eu tenho que entender isso. Essas consequências morais pode ser uma religiosidade, pode ser uma religião, pode ser o que for. Mas, se eu não entendo, eu tenho que estudar as leis. Aí a gente vai entender uma questão de linguagem também, né? A linguagem pode dar equívoco e a gente vai explicando. Por isso que a gente está aqui, né? Às vezes também aparece a palavra pecado. Ó, Kardec errou, ele usou a palavra pecado. É a linguagem que a gente tem, gente. Agora vamos entender o que ele está dizendo. Vamos lá. A lei divina, por sua vez, não é um autônomo, algo que age por si. Ela é aplicada com extrema sabedoria. Ela é um aspecto do intelecto divino que age incessantemente sobre a criação. É aquilo que eu falei. Existem as leis naturais que já agem sem precisar da intervenção, mas existe Deus intervindo por intermédio dele mesmo, que é raríssimo, por intermédio dos outros espíritos e dos outros seres também, ok? Então, do ponto de vista da causa primeira, Deus é quem age em tudo na ordenação do todo. Sim, claro, ele é a causa primária de todas as coisas. Por isso que ele diz, Deus permite, Deus proíbe, Deus faz, Deus puniu, no sentido de que ele é a causa de todas as coisas. Não necessariamente uma ação direta, mas por causa das leis naturais estabelecidas, não deixa de ser Deus. Porque quem criou aquelas leis foi Deus. E é exatamente por isso que não existe um ser do mal. Porque se existisse um ser do mal, maligno, né, essencialmente, eternamente voltado ao mal, ele seria a obra de Deus. Né? Então vamos lá. Sua reflexão está flertando com o deísmo. Ué, mas eu sou deísta. Né? Deus existe. Outro exemplo na questão da ação humana. Deus não julga apenas o comportamento objetivo. Ele considera a psicologia profunda de cada uma das suas particularidades íntimas e aplica a lei segundo. Claro, sim, mas onde é escrita a lei? Onde é escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, vamos dizer assim, é uma dialética, é um diálogo entre o conhecimento da lei, ok? O sofrimento ele é de acordo com a consciência, né? Então isso faz parte. Mas quem estabeleceu essas leis? O próprio Deus. Simples assim, né? Então vamos lá. O espírito e o tempo aqui dando várias participações, legal. Cada caso particular, só Deus conhece os atenuantes e os agravantes. Então, esse só Deus que você está usando aí é a própria consciência do ser. Ninguém mais do que ele sabe quais são as circunstâncias que ele... Não é que Deus não exista, mas a consciência, ele sabe exatamente cada microparticularidade em que ele estava submetido. E ele é mais ou menos feliz de acordo com essas particularidades. Então, a intenção, o sofrimento, etc, etc, etc. Quer ver? Tem uma discussão num grupo espírita da questão do suicídio. E alguém diz, Sócrates suicidou ou não suicidou? Mas ele foi pressionado ou ele não foi pressionado? Olha só, a lei diz que ninguém voluntariamente pode tirar a própria vida. Agora, as circunstâncias que vão acarretar o sofrimento, mais ou menos, de Sócrates, também vão atenuar ou agravar. Então, ele foi pressionado a um limite extremo, mas o último ato foi dele. Ele poderia falar, me recuso, ganhava uma espadada no peito e morria, mas ele escolheu beber. Esse escolher beber tem consequência.
Quais são os atenuantes? Muitos e muitos e muitos atenuantes. Conhecimento da lei, né? O desapego, tudo isso vai ajudar, mas a ação dele está dentro do contexto. Acarretará algum tipo de constrangimento para ele. É um suicídio. Agora, com milhões de atenuantes. Assim como lá na Revista Espírita tem o mau padeiro, que fez uma mulher suicidar, e os espíritos dizem: o padeiro vai sofrer muito mais do que ela que suicidou, pelo suicídio dela. Mas por que o padeiro vai sofrer? Os espíritos vão atormentá-lo? Não. Ele sabe que ele levou aquela mulher, levou aquela circunstância para aquela mulher suicidar. Então ele sofre. Está na consciência dele. Quem criou a consciência? Deus. É isso. Ok? Vamos lá. Sim, Deus que age, Deus que diz, Deus age, Deus castiga, Deus recompensa. Se você entende Deus no sentido pleno da doutrina espírita, ok? Então vamos lá. Só sobrou esta. Esclarece